Olá, tudo bem? Paz, tem uma palavra de Deus para compartilhar com você na reflexão de 11 de agosto, cuja leitura bíblica do dia em Marcos 8 e Neemias 8 e 9. E o que eu quero compartilhar com você nessa reflexão é algo que eu quero compartilhar, gravar um vídeo desde o ano passado, ao meditar em Neemias 8, meditando em Esdras. Eu já me lembrava de que chegaríamos a esse capítulo, e eu comentei em reflexões anteriores, falando sobre Neemias, de que eu mencionaria a respeito de Esdras, e o Senhor confirmou ao meditar no dia 11, ao meditar nesses capítulos, e preparando aqui o esboço, vamos chamar assim, dessa reflexão, as anotações básicas. O Senhor me fez atentar a vários outros detalhes, especialmente no capítulo 9. E eu fico maravilhado com isso. E se você puder pegar a sua Bíblia, pega a sua Bíblia e acompanhe comigo a leitura em Neemias 8, versos 1 a 3. Nos diz assim a santa e poderosa palavra de Deus. E chegando o 7º mês, estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça diante da porta das águas. E disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha ordenado a Israel. E Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e todos os que podiam vir com entendimento no primeiro dia do 7º mês. E leu no livro, diante da praça, que está diante da porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres, e os que podiam entender, e os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. E nós precisamos entender um pouco do que o Senhor nos revela aqui nesse capítulo e também no seguinte. E ler esses versículos, isso me impacta muito. Eu fico muito impactado, porque eu vejo um povo que amava a palavra de Deus, que tinha para eles um papel de autoridade no meio daquela congregação. Interessante a expressão que Neemias usa aqui, que Esdras usa, né? Entende-se que foi ele que escreveu. Congregação, interessante isso. E mais do que ser autoridade, eles amavam ouvir a palavra, entender a palavra. Isso me remete a algumas coisas que eu posso contemplar. Eu posso contemplar irmãos testemunhando sobre a sua meditação bíblica. Eu posso contemplar irmãos testemunhando que conseguiram ler a Bíblia toda, seguindo o plano de leitura. Eu posso testemunhar, contemplar que eu tenho ouvido e tenho lido comentários de irmãos que têm acompanhado essas reflexões, têm sido edificados. Eu posso contemplar de irmãos que assistem pregações bíblicas no YouTube. Posso contemplar irmãos congregando para serem edificados através de mensagens compartilhadas nos púlpitos de sua igreja ou numa edificação mútua, tá? Uma leitura bíblica participativa, né? Algo ali participativo. E como contemplar tudo isso enche o meu coração de alegria, de ver irmãos que, em sinceridade, têm amado
a santa e poderosa palavra de Deus. Isso me alegra muito. Você não sabe como é que eu fico feliz em saber que pessoas que não liam a Bíblia agora estão lendo, de pessoas que liam esporadicamente agora estão empenhadas em seguir um plano de leitura, de pessoas que, olha, eu consegui ler a Bíblia toda, eu segui o plano de leitura, eu consegui ler a Bíblia toda, olha, agora eu estou entendendo mais, de pessoas atentas na pregação. Termina a pregação, as pessoas comentando sobre a palavra do que outros irmãos trouxeram, interagindo, tirando dúvidas. Como isso é gostoso. Como isso me alegra. Mas, é assim mesmo que tem acontecido comigo e com você? Nós temos tido uma vida diante da palavra de Deus? As mensagens que ouvimos, elas têm sido para as nossas vidas pregações transformadoras? A nossa meditação bíblica tem sido uma meditação bíblica transformadora? Olhando para o nosso texto, versículo 1, você lembra que na reflexão, a oração que a igreja precisa fazer, eu mencionei sobre as portas e falei sobre a porta das águas, que ela apontava para a palavra, mas que ela não é mencionada como tendo sido restaurada ou edificada. Não tem isso no texto, né? Para essa porta especificamente. E claramente, ainda mais corroborado aqui, com o que a gente vê no verso 1 e o verso 3 também, é de que a porta das águas realmente ela apontava para a palavra de Deus, que, como permanece para sempre, ela não precisava ser restaurada. Ela não precisava de uma pintura, de uma edificação, ela não precisa de uma atualização, mas ela permanece, ok? E diante dessa porta, em unidade, isso é maravilhoso, porque presta atenção, versículo 1, todo o povo se ajuntou como um só homem. Cara, o povo congregou em unidade para receber a pregação da palavra de Deus. O povo congregou como um só homem, no mesmo propósito, numa mesma visão, numa mesma disposição. De quê? De ouvir a pregação da palavra. Isso é maravilhoso. Eu fico maravilhado com isso. E o povo clamou a Esdras por ouvir a palavra de Deus. Como só homem, eles congregaram, eles se reuniram na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha ordenado a Israel. Lembra de Esdras? Lembra que eu comentei que Esdras, eu falaria de Esdras aqui, em Neemias, e que os dois livros ele contam um apanhado ali de um histórico de 100 anos. Neemias, Esdras apontando contando uma história espiritual, vamos chamar assim, e Neemias uma história de cunho mais cívico. Mas eles eram contemporâneos, tá? Foram contemporâneos, sendo que Neemias Esdras no segundo retorno, Neemias no terceiro retorno do cativeiro babilônico. E lá, aqui no verso 2, 1, fala que Esdras é o escriba. No verso 2, fala que Esdras é o sacerdote. Lembra que eu comentei sobre isso? Esdras, o sacerdote escriba,
que tinha um coração bíblico, um coração que se dispunha a buscar a palavra, a viver a palavra e a ensinar a palavra. E também, lembra que eu falei que ele sentiu uma vergonha radical e numa reforma espiritual ele conduziu o povo a frutos dignos de arrependimento? Pois bem, está aqui ele. No verso 2, quando o texto diz assim, tanto de homens como de mulheres, eu vejo que não tem distinção. E todos que podiam ouvir com entendimento. Não tem distinção. É para todos. Mas especifica que os que podiam ouvir com entendimento. Então não basta só ouvir. É necessário procurar ouvir com entendimento. Tá? E olhando para o contexto, nós vemos que essa pregação que eles queriam ouvir foi uma pregação transformadora. E eu enxerguei, meditando nesse texto esse ano, agora no dia 11, e preparando aqui a reflexão, eu enxerguei 12 pontos de transformação por meio dessa pregação. Primeiro, dos versos 13 a 18 do capítulo 8, eu vejo que é a obediência. Por quê? Diz assim o texto. E no dia seguinte, ajuntaram-se os chefes dos pais de todo o povo, os sacerdotes, os levitas, a Esdras o escriba, e isto para atentarem nas palavras da lei. E acharam escrito na lei que o Senhor ordenara pelo ministério de Moisés que os filhos de Israel habitassem em cabanas na solenidade da festa no 7º mês, festa dos tabernáculos, tá? Assim publicaram e fizeram passar pregão por todas as suas cidades e em Jerusalém, dizendo: saí ao monte e trazei ramos de oliveiras, e ramos de oliveiras bravas, e ramos de murtas, e ramos de palmeiras, e ramos de árvores espessas, para fazer cabanas, como está escrito. Saiu, pois, o povo e os trouxeram, e fizeram para si cabanas, cada um no seu terraço, nos seus pátios e nos átrios da casa de Deus, na praça da porta das águas e na praça da porta de Efraim. E toda a congregação dos que voltaram do cativeiro fizeram cabanas e habitaram nas cabanas, porque nunca fizeram assim os filhos de Israel, desde os dias de Jesua, filho de Num, até aquele dia. E houve muito grande alegria. E de dia em dia, Esdras leu no livro da lei de Deus, desde o primeiro dia até o derradeiro, e celebraram a solenidade da festa 7 dias, e no 8º dia houve uma assembleia solene, segundo o rito. Obediência à palavra. Eles foram a Esdras para se atentar. Vamos lá, então nós precisamos. O que a gente precisa obedecer na palavra? E aí eles entenderam que eles precisavam celebrar a festa dos tabernáculos, que não estavam celebrando. Assim como nós vemos em 2 Crônicas e outros livros históricos, mencionando sobre os reis, por exemplo, que ficavam muito tempo sem celebrar a Páscoa, né? E aqui, muito tempo sem celebrar a festa dos tabernáculos. E é interessante porque pensar em festa dos tabernáculos meu entendimento de que as festas, elas todas apontam para o Senhor Jesus, elas se cumprem em Jesus. Então, festa dos tabernáculos ou festa das cabanas nos faz lembrar daquele que tabernaculou entre nós. Se fez carne e tabernaculou entre nós. E que também no novo céu, na nova terra, tabernaculará conosco. Deus habitará conosco no novo céu e na nova terra. Mas
Mas. Após o verbo ter tabernaculado entre nós, quando o texto diz habitou entre nós, lá no grego, em João 1, o habitou ele tem esse sentido de tabernacular, tá? Entre o verbo ter tabernaculado, morrido em nosso lugar, subido aos céus, e o seu retorno, e Deus habitar com os homens, entre esses dois momentos, existe um momento agora, que por meio da nossa obediência, faz com que o Pai, o Filho e o Espírito Santo habitem em nós. João 14, 15 a 23. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. O Espírito da verdade que estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Aleluia. Naquele dia conhecereis que eu que estou em meu Pai, e vós em mim e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não Iscariotes: Senhor, de onde vem que te hás de manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu e disse-lhe: Qual é essa manifestação? Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Uma pregação transformadora nos leva à obediência, mas ela também nos leva ao arrependimento de pecados, capítulo 9, versos 1 a 4. E no dia 24 deste mês, ajuntaram-se os filhos de Israel com jejum e com sacos, e traziam terra sobre si. E a descendência de Israel se apartou de todos os estrangeiros, e puseram-se em pé, e fizeram confissão pelos seus pecados e pelas iniquidades de seus pais. E levantando-se no seu lugar, leram no livro da lei do Senhor seu Deus, uma quarta parte do dia, e na outra quarta parte fizeram confissão e adoraram ao Senhor. E Jesuá, Bani, Cadmiel, Sebanias, Buni, Serebias, Bani, Kenani se puseram em pé no lugar alto dos levitas e clamaram em alta voz ao Senhor, seu Deus. Uma pregação transformadora nos leva ao arrependimento de pecados, e nós não podemos achar que não é com a gente que Deus está falando. Não devemos resistir ao Espírito Santo. Aliás, esse é o nosso único esforço. É não resistirmos ao Espírito Santo, mas não nos arrependermos dos nossos pecados. Lavarmos a roupa suja do coração. Lavarmos a roupa suja do coração. Terceiro aspecto de que uma pregação transformadora produz em nós é de exaltação a Deus. Versos 5 e 6. E os levitas, Jesuá, Cadmiel, Bani, Hasabneias, Serebias, Rodias, Sebanias e Petaías disseram: Levantai-vos, bendizei ao Senhor vosso Deus de eternidade em eternidade, e bendiga o teu glorioso nome que está exaltado sobre toda a bênção e louvor. Só tu és, Senhor, tu fizeste o céu dos céus, e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto neles há, e tu os guardas com vida a todos, e o exército dos céus te adora. Exaltação ao Senhor. Uma pregação transformadora
ela não gera em nós exaltação do homem, mas ela gera em nós o desejo de, em tudo no nosso viver, nós glorificarmos a Deus, de termos uma vida para louvor da glória de Deus. Extrai de nós o canto da poderosa salvação em exaltação a Deus. Isso uma pregação transformadora produz em nós. Uma pregação transformadora também gera em nós a convicção de que Deus está atento. Versos 7 a 9. Tu és o Senhor, o Deus que elegeste Abrão, e o tiraste de Ur dos caldeus e lhe puseste por nome Abraão, e achastes o seu coração fiel perante ti, e fizeste com ele a aliança de que darias à sua descendência a terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos perizeus, dos jebuseus e dos girgazeus, e confirmaste as tuas palavras, porquanto é justo. E viste a aflição de nossos pais no Egito, e ouvistes o seu clamor junto ao mar vermelho. Um Deus que acha o coração, ou seja, ele sonda o coração, um Deus que vê a aflição, um Deus que ouve o clamor, um Deus que está atento. Não ache que o pecado que você comete sem os outros saberem que Deus não está sabendo, Deus está sabendo, Ele está atento a tudo. Mas da mesma forma, não pense que as inquietações da tua alma, as circunstâncias pelas quais você está passando, que Deus tenha te abandonado. Não pense assim. Da mesma forma, Deus também está atento. Deus está atento quando erramos, quando pecamos. Mas Deus também está atento quando nós nos afligimos, quando nós sofremos. Uma pregação transformadora, ela gera em nós isso, essa convicção de que nós não estamos largados no mundo, que Deus não nos criou e não se relaciona conosco, que Ele não interage, que Ele não interfira na nossa vida, que Ele não age em nós. Não. Ele faz, porque Ele está atento. E aí nos leva ao quinto ponto. Uma pregação transformadora, ela produz em nós o reconhecimento do poder de Deus, versos 10 a 12. E mostraste sinais e prodígios a Faraó, e a todos os seus servos e a todo o povo da sua terra, porque soubeste que soberbamente os trataram, e assim adquiriste para ti nome, como hoje se vê, e o mar fendeste perante eles, e passaram pelo meio do mar em seco, e lançaste os seus perseguidores nas profundezas, como uma pedra nas águas violentas. E guiaste-os de dia por uma coluna de nuvem, e de noite por uma coluna de fogo, para lhes iluminar o caminho por onde haviam de ir. Talvez de uma maior exibição do poder de Deus visivelmente a um grande número de pessoas tenha sido exatamente aqui. Deus derramando da sua graça sobre o povo de Israel, e os filhos de Israel punindo o Egito, destronando as entidades que eles adoravam, uma a uma, por meio dos sinais e maravilhas, e depois abrindo o mar e fazendo com que os adversários perecessem, e os guiando de dia por uma coluna de nuvem e de noite por uma coluna de fogo. Milagres de Deus, sinais, prodígios e maravilhas. Deus demonstrando, e nós vemos repetidamente isso sendo falado ao longo das Escrituras, de como Deus, com a sua mão forte, a sua mão poderosa, resgatou o povo do Egito. Da mesma forma, nós precisamos reconhecer o poder de Deus, reconhecer o poder de Deus, que Deus pode. Não há situação que seja impossível para Deus. Não há impossíveis para Deus. Deus tudo pode. Então aquilo assim, que o Senhor possa te abençoar, que o Senhor possa curar.
Deus pode tudo. Então não é que Deus possa, Deus pode tudo. A questão é se é vontade dele fazer aquilo ou não. Aí são outros 500. Então, dentro desse entendimento, a pregação transformadora ela gera em nós o reconhecimento do poder de Deus para agir em qualquer área da nossa vida. E especificamente aqui, falando de tirar o povo do Egito, nós precisamos ter o reconhecimento do poder de Deus para nos retirar do Egito espiritual, porque o Evangelho de Deus é o poder dele para a salvação de todo aquele que crê. Precisamos reconhecer o poder de Deus. Uma pregação transformadora, ela gera em nós, em sexto lugar, a valorização da palavra de Deus. Versículos 13 e 14. E sobre o monte Sinai desceste, e dos céus falaste com eles, e deste-lhes juízos retos e leis verdadeiras, estatutos e mandamentos bons. E o teu santo sábado lhes fizeste conhecer, e preceitos, estatutos e lei lhes mandaste pelo ministério de Moisés, teu servo. Valorização da palavra de Deus. Ouvir a palavra precisa produzir em nós mais amor pela própria palavra. Mais amor pela própria palavra. Deus se revelando a nós. Quem somos, o que Ele fez por nós e a sua vontade para nós. Sétimo lugar, uma pregação transformadora, ela gera em nós uma visão cristocêntrica na jornada. Faz-nos olharmos para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Porque olha o que diz o versículo 15. E pão dos céus lhe deste na sua fome, e água da penha, da rocha, lhes produziste na sua sede. E lhes disseste que entrassem para possuir a terra, pela qual alçaste a tua mão, que lhes havia de dar. Então, na jornada até a terra prometida, na jornada pelo deserto, até eles chegarem a Canaã, Deus deu a eles o pão que desceu dos céus e deu água tirada da rocha. Já comentei isso aqui em uma reflexão bem específica lá nos primeiros meses do ano, mas comento isso ao longo dos textos. O pão desceu dos céus, Jesus, João 6, nos mostra isso. E a água tirada da rocha aponta para também Jesus, conforme 1 Coríntios 10 nos ensina. Então, ele faz questão aqui, o Espírito Santo usando eles aqui na oração e o que está registrado para nós é a lembrança do pão, dos céus e da água, da rocha, juntos no mesmo versículo, e no mesmo versículo falando da jornada deles até a terra prometida. Assim somos nós. Nós precisamos enxergar que o que sustenta a nossa vida na caminhada de fé até a Canaã celestial, até a nossa cidade santa, é o Senhor Jesus Cristo, o pão vivo que desceu dos céus e a água tirada da rocha. É Jesus. Jesus é o centro. A nossa vida precisa girar em torno de Jesus. Uma pregação transformadora produz em nós esse senso da nossa vida orbitar ao redor de Cristo, de colocarmos Cristo no centro, de Cristo ser o nosso sustento, é de termos uma visão cristocêntrica na jornada. Oitavo lugar, uma pregação transformadora, ela produz em nós a confiança na misericórdia de Deus. Não nas nossas obras, porque como nós erramos. Versos 16 a 19.
Porém eles, nossos pais, se houveram soberbamente, endureceram a sua cerviz e não deram ouvidos aos teus mandamentos, e recusaram ouvir-te, e não se lembraram das tuas maravilhas que lhes fizeste, endureceram a sua cerviz, na sua rebelião levantaram um capitão, a fim de voltarem para a sua servidão. Porém tu, ó Deus perdoador, clemente e misericordioso, tardio em irar-te e grande em beneficência, tu não os desamparaste. Ainda mesmo quando eles fizeram para si um bezerro de fundição e disseram: Este é o teu Deus que te tirou do Egito, e cometeram grandes blasfêmias. Todavia, tu, pela multidão das tuas misericórdias, não os deixastes no deserto. Nos faz lembrar também de 1 Coríntios 10, dos que ficaram prostrados no deserto ali. A coluna de nuvem nunca se apartou deles de dia, para os guiar pelo caminho, nem a coluna de fogo de noite, para lhes iluminar, e isto pelo caminho por onde haviam de ir. Nós precisamos confiar na misericórdia de Deus. Ó Deus perdoador, clemente, misericordioso, tardio em irar-te e grande em beneficência. Como Deus se revelou a Moisés, lembra? Nós precisamos confiar na misericórdia de Deus, contarmos com a longanimidade de Deus, aproveitarmos o momento da longanimidade de Deus em arrependimento, mas não nos aproveitarmos da longanimidade de Deus, não querermos tirar proveito da longanimidade, da misericórdia de Deus para pecar. É o contrário. É por causa dessa misericórdia que tem sido demonstrada por meio da sua longanimidade, é nós nos voltarmos para Deus. Confiarmos não em nós, mas confiarmos na misericórdia de Deus e nos quebrantarmos diante dele e nos humilharmos diante dele. Uma pregação transformadora, ela gera em nós isso. Uma pregação transformadora, em nono lugar, ela traz isso aqui é maravilhoso, traz a revelação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Versículo 20. E deste o teu bom Espírito para os ensinar, e o teu maná não retiraste da sua boca, e água lhes deste na sua sede. Quem deu? O Pai. Ele deu o quê? O Espírito para ensinar. E o que mais ele deu? O maná e a água, o Filho. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Uma pregação transformadora vai nos levar a entender que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E que e tenha vida eterna e, mediante o arrependimento de pecados, a fé e o arrependimento de pecados, acolhendo o Filho para a salvação, receba, convencido pelo Espírito Santo do pecado, da justiça e do juízo, receba, mediante o arrependimento de pecados, o Espírito Santo, que nos ensina todas as coisas, que nos aponta onde é que estamos errados, que nos mostra os caminhos que temos falhado, que nos sonda, que nos alerta, que nos fortalece, que nos edifica, que nos capacita. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Uma pregação transformadora em 10º lugar. Ela gera em nós descanso no cuidado de Deus, versos 21 a 25. De tal modo sustentaste 40 anos no deserto, nada lhes faltou, as suas roupas não se envelheceram e os seus pés não se incharam.
Também lhes deste reinos e povos, e repartiste em porções, e eles possuíram a terra de Sião, a saber, a terra do rei de Esbom, a terra de Og, rei de Bazã, e multiplicaste os seus filhos como as estrelas do céu, e trouxeste-os à terra de que tinhas falado, e seus pais, que nela entrariam para possuírem. Assim os filhos entraram e possuíram aquela terra, e abateste perante eles os moradores da terra, os cananeus, os entregaste na mão, como também os reis e os povos da terra, para fazerem deles, conforme a sua vontade, e tomaram cidades fortificadas e terra fértil, e possuíram casas cheias de toda a fartura, cisternas cavadas, vinhas e olivais, e árvores frutíferas em abundância, e comeram, se fartaram e engordaram, e viveram em delícias pela tua grande bondade. Uma pregação transformadora, ela gera em nós paz, descanso de saber que mesmo diante das adversidades, nós podemos descansar no cuidado de Deus. Ainda que essa carne aqui pereça completamente, nós temos uma eternidade com Deus. Que se, ao morrermos, esse corpo, num piscar de olhos, será transformado num corpo glorioso. E nesse corpo glorioso, estaremos para sempre diante do nosso Senhor. Descansa no cuidado de Deus. Descansa sabendo que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, chamados segundo o seu propósito. Descansa. Não se aflige com pandemia. Não se aflige com guerras e rumores. Não se aflige com situação de desemprego. Não se aflige com enfermidade que bate. Não se aflige com os conflitos nos relacionamentos. Mas descansa em Deus. Uma pregação transformadora gera isso em nós. Uma pregação transformadora nos mostra a necessidade de um Salvador. Versículos 26 em diante. Quero ir mais especificamente. Versículo 29. E testificaste contra eles, para que voltassem para a tua lei. Porém eles se houveram soberbamente, e não deram os ouvidos aos teus mandamentos, mas pecaram contra os teus juízos, pelos quais o homem que os cumprir viverá. E quem poderia cumprir isso? Nenhum homem. Viraram o ombro, endureceram a sua cerviz e não quiseram ouvir. Porém, estendeste a tua benignidade sobre eles por muitos anos, e testificaste contra eles pelo teu espírito, pelo ministério dos teus profetas. Porém, eles não deram ouvidos, por isso os entregaste nas mãos dos povos das terras. Mas pela tua grande misericórdia os não destruíste, nem desamparaste, porque és um Deus clemente e misericordioso. Agora, pois, nosso Deus, o grande, poderoso e terrível Deus, que guardas a aliança e a beneficência, não tenhas em pouca conta toda a aflição que nos alcançou a nós, aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos sacerdotes, aos nossos profetas, aos nossos pais e a todo o teu povo, desde os dias dos reis da Assíria até o dia de hoje. Porém, tu és justo em tudo quanto tem vindo sobre nós, porque tu tens agido fielmente e nós temos agido impiamente. Versículo, pular para o verso 36. Eis que hoje somos servos, e até na terra que deste os nossos pais, para comerem o seu fruto e o seu bem, eis que somos servos nela. E ela multiplica os seus produtos para os reis que puseste sobre nós, por causa dos nossos pecados, e conforme a sua vontade dominam sobre os nossos corpos e sobre o nosso gado. Estamos numa grande angústia, ou seja, a necessidade de um Salvador. Porque o versículo 29 diz, pelos quais o homem pecaram contra os teus juízos, pelos quais o homem que os cumprir viverá. Ninguém poderia cumprir, mas Jesus, ele veio cumprir a lei. Jesus veio nos resgatar da maldição da lei. Jesus veio salvar aquele que havia se perdido. Por quê? Porque não poderia viver, por não poder cumprir
A lei era para nos mostrar a necessidade de um Salvador. E uma pregação transformadora produz isso em nós. Faz-nos enxergar as nossas misérias e de que precisamos de um Salvador. Em 12º lugar, a pregação transformadora. Ela produz em nós o desejo de fazer uma aliança com Deus. Versículo 38. E todavia fizemos uma firme aliança e o escrevemos. E selaram-no os nossos príncipes, os nossos levitas e os nossos sacerdotes. Uma pregação transformadora produz isso em nós. Agora, como? Como então é uma pregação transformadora? Vimos o que ela produz, agora como ela é. Primeiro, verso 3 do capítulo 8. É investindo tempo na pregação. Quando o texto diz que eles estavam diante da porta das águas desde a alva até o meio-dia, do nascer do sol ao meio-dia. Não houve economia ou brevidade na palavra. Segundo lugar, valorizando a pregação. Houve aqui um preparo deles. Olha o que o texto diz. Estava sobre um púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. Valorizaram, houve um preparo para aquele momento. Terceiro, tornando essa pregação bíblica, a mensagem foi baseada na palavra. Olha o que diz o versículo 5 na parte A. E Esdras abriu o livro perante a vista de todo o povo. Quarto, tendo reverência, porque olha o que o texto diz. E abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. Reverência na palavra. Reverência. Quantos não andam irreverentes ouvindo a palavra? Reverência. Quinto, pregando para a glória de Deus. 6a. E Esdras louvou ao Senhor, o grande Deus. Louvou ao Senhor. O pregador exultava porque queria expor a palavra. Sexto, ouvindo a pregação com a motivação certa, porque olha como é que o texto continua. E todo o povo respondeu amém e amém, levantando as suas mãos, inclinaram suas cabeças e adoraram ao Senhor com os rostos em terra. O pregador pregou para a glória de Deus e o povo ouviu com a motivação certa a glória de Deus. Ok? Sétimo, recebendo a pregação com atenção. Versículo 7 diz que enquanto os levitas ensinavam o povo na lei, o povo estava no seu lugar, ali, prestando atenção. Prestando atenção. Oitavo, pregando de forma expositiva, verso 8. E leram no livro na lei de Deus, e declarando e explicando o sentido, faziam que lendo se entendesse. Os pregadores liam o texto, explicavam o texto e aplicavam o texto. Nono, a pregação transformadora ela é uma pregação que confronta. Versículo 9, quando nos diz assim o texto. E Neemias, que era o governador, o sacerdote, Esdras, o escriba, os levitas que ensinavam o povo, disseram a todo o povo: este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, então não vos lamenteis, nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras de Deus, da lei. Impacta, a palavra impacta, gera transformação. E 10º e último lugar, uma pregação que gera transformação, porque dos versos 10 a 12 nos mostram o ensino da santidade e da justiça, porque este dia é consagrado ao Senhor e diz: enviai porções aos que não têm nada preparado para si. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele te conduza e governe a sua vida, porque você tem acesso